Boa noite a todos. A primeira secretária já avisou o chamado e verificou estar em todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 12ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Convido a todos a fazer a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa e fazer instrumento de vossa paz. Nós nos pedimos. Pequeno expediente, ata da 11ª reunião ordinária. Ata da 11ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Aos 13 dias de mês de abril do ano de 2026, às 19 horas, realizou-se a 11ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Iniciando-se o pequeno expediente, o presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Prosseguindo-se com a leitura da ata da penúltima reunião, correspondente à 16ª reunião ordinária, bem como a ata da última reunião, referente à primeira reunião extraordinária, as quais, após leitura, foram submetidas à votação, sendo aprovadas e devidamente assinadas por todos os vereadores. Na sequência, foram apresentadas as matérias do pequeno expediente, sendo realizada a leitura da indicação número 10 de 2026, do requerimento número 15 de 2026. No grande expediente, foram apresentadas as seguintes proposições: Projeto de Lei Ordinário do Legislativo número 3 de 2026, Projeto de Lei Ordinário do Legislativo número 4. Em seguida, foi realizada a leitura do Projeto de Lei Ordinário número 61 de 2026, registrando-se que a proposição foi encaminhada com pedido de tramitação em regime de urgência, o qual foi submetido à apreciação do plenário e aprovado por 5 votos favoráveis, contando com o voto do presidente contra 4 votos contrários. Na ordem do dia, foi submetida a apreciação do Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 2 de 2026. O qual foi apreciado em segunda votação pelo rito simbólico com quórum de maioria simples, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o projeto de lei ordinário número 43 de 2026, em segunda votação pelo rito simbólico e com quórum de maioria simples, tendo sido igualmente aprovado por unanimidade. Por fim, foi submetida à votação da emenda e subemenda número 18, apreciada em votação única pelo rito simbólico com quórum de maioria simples, sendo aprovada por unanimidade. No prosseguimento da reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. O vereador Jackson Luiz abordou questões relacionadas à infraestrutura urbana e à transparência na gestão municipal, especialmente no que se refere à iluminação pública. Na ocasião, informou ter recebido resposta do Poder Executivo acerca de requerimento previamente encaminhado sobre a situação da iluminação na Avenida Mário Pereira, localizada no bairro São Domingos, sendo esclarecido que, até o momento, não há projeto elétrico elaborado nem dotação orçamentária específica destinada à execução da referida obra. O parlamentar também destacou a solicitação de informações detalhadas quanto à arrecadação da taxa de iluminação pública, com a finalidade de realizar análise comparativa entre valores atuais e os dos exercícios anteriores, considerando a economia decorrente da substituição das lâmpadas convencionais por tecnologias LED no município. Por fim, ressaltou a constante preocupação manifestada pelos munícipes em relação à precariedade da iluminação pública, enfatizando que a situação vigente apresenta risco à segurança da população. O vereador Everton Paulo abordou demandas relevantes apresentadas pelos munícipes, com destaque para questões relacionadas à segurança no trânsito, à saúde pública e à transparência administrativa. Inicialmente, relatou a solicitação de moradores do bairro São Domingos para a realização de estudo de tráfego na localidade, com o objetivo de ampliar a segurança, especialmente de crianças que utilizam as vias públicas para lazer, diante de risco de veículos em alta velocidade. Na sequência, tratou a fragilidade do sistema de atendimento de urgência do município, mencionando caso concreto enfrentado por uma munícipe no qual houve dificuldade na prestação de socorro médico. Nesse contexto, criticou o fato de o ponto de atendimento permanecer desassistido de ambulância
e de médico plantonista quando o veículo se desloca para transporte de pacientes, defendendo a realização de estudo de viabilidade para disponibilização de ambulância reserva ou em regime de sobreaviso a fim de evitar a descontinuidade do serviço em situações emergenciais. Por fim, manifestou insatisfação quanto à postura do Poder Executivo no atendimento aos requerimentos de informação, classificando as respostas encaminhadas como insuficientes, genéricas e incompatíveis com o dever de transparência, especialmente em razão do direcionamento recorrente a links eletrônicos em substituição ao fornecimento formal da documentação solicitada. Durante o uso da palavra, o vereador Silmar Gerlani abordou questões relacionadas à saúde pública e à infraestrutura de lazer no município. Inicialmente, reiterou solicitações anteriormente apresentadas quanto à necessidade de implantação de sistema de plantão com motorista e ambulância à disposição do pronto atendimento, visando assegurar que, em situação de urgência, o município não permaneça desassistido quando o veículo principal estiver em deslocamento acompanhando outro paciente. Na sequência, tratou a situação do parquinho infantil localizado na praça pública, destacando reclamações recorrentes de munícipes quanto às condições de higiene da areia, especialmente em razão do risco de contaminação por fezes de animais. Informou neste contexto que já foi realizada a licitação para aquisição de piso emborrachado com a finalidade de substituir a areia, bem como a previsão de instalação de cercamento com cadeados, medida voltada à preservação do espaço e à prevenção de atos de vandalismo fora do horário de funcionamento. O vereador Luiz Felipe abordou temas relacionados à gestão urbana e à atuação administrativa no município. Inicialmente tratou da questão da gestão de resíduos sólidos, manifestando críticas à atual estratégia de posicionamento dos contêineres de lixo, destacando que em diversos pontos da cidade os equipamentos têm gerado transtorno na população, com mau cheiro e descarte inadequado de materiais. Neste contexto, sugeriu a adoção de medidas por parte do Poder Executivo, incluindo a promoção de ações e conscientização, a realização de estudos técnicos para definição de locais mais adequados para a instalação dos contêineres, bem como a utilização de câmaras de monitoramento com as vistas à fiscalização do descarte regular e ao reforço da segurança. Na sequência, o parlamentar abordou a atuação da administração municipal, especialmente no que se refere aos ocupantes de cargos de liderança e de confiança, defendendo a necessidade de adoção de soluções inovadoras e mais eficientes para os problemas enfrentados pelo município. Ainda manifestou insatisfação quanto à forma como sugestões apresentadas pelos vereadores vêm sendo recepcionadas pelo Poder Executivo, pontuando que em diversas ocasiões tais contribuições são interpretadas como críticas de natureza política, em detrimento de seu caráter colaborativo e de seu potencial de aprimoramento das ações em benefício da coletividade. O vereador Jackson Luiz manifestou indignação quanto à situação da gestão de resíduos no loteamento Mário Carvalho, relatando a ocorrência de acúmulo excessivo de lixo nas vias públicas. Destacou que a substituição das caçambas por contêineres únicos tem se mostrado ineficaz, em razão da insuficiência da capacidade de atender a demanda, o que tem levado ao descarte regular de resíduos no entorno, ocasionando mau cheiro e atração de animais. Sugeriu nesse contexto a adoção de soluções mais modernas, como a substituição dos recipientes por modelos fechados e o aumento da frequência da coleta. Por fim, ressaltou que a responsabilidade pela adoção de providência cabe ao Poder Executivo, por meio da secretaria competente, classificando a situação como urgente e de interesse direto da saúde pública. O vereador Everton Paulo relembrou o compromisso anteriormente assumido pelo chefe do Poder Executivo quando a implementação de projeto de coleta seletiva no município. Destacou que em reunião ordinária realizada no ano anterior foi anunciada a aquisição e distribuição de sacos verdes a todas as residências, com a finalidade de viabilizar a separação dos resíduos sólidos, ressaltando que tal medida integra o projeto já apresentado a esta Casa Legislativa. O vereador Luiz Felipe manifestou considerações acerca da postura adotada no âmbito do Poder Legislativo, defendendo que a atuação parlamentar deve estar orientada pelo interesse público e pelo bem comum, independentemente da autoria das proposições. Nesse sentido, criticou condutas pautadas por interesses pessoais e pelo protagonismo individual,
ressaltando as iniciativas benéficas à população devem ser apoiadas de forma conjunta. Ainda demonstrou insatisfação com a tentativa de desvinculação política de determinados projetos ou agentes públicos, entendendo que quais práticas prejudicam o andamento dos trabalhos legislativos. Por fim, enfatizou a necessidade de superação de posturas egocêntricas, defendendo uma atuação mais colaborativa e comprometida com os interesses da coletividade, a fim de viabilizar o avanço de pautas relevantes para o município. O vereador Paulo José manifestou apoio ao posicionamento anteriormente apresentado, ressaltando que as proposições e solicitações submetidas à apreciação desta Casa refletem demandas da população e não interesses individuais dos parlamentares. Neste contexto, ponderou que a rejeição de projetos pelo Poder Executivo pode representar prejuízo direto aos anseios da coletividade, defendendo a prevalência do diálogo institucional como instrumento para o aperfeiçoamento das propostas e sua adequada devolução à sociedade. O vereador Jackson Luiz teceu considerações acerca do exercício do mandato parlamentar e das críticas relacionadas à sua atuação, especialmente quanto à rotulação de oposição. Esclareceu que a apresentação de requerimentos, a cobrança por melhorias e a fiscalização dos atos do Poder Executivo constitui atribuições inerentes à função legislativa, não devendo ser interpretados como postura obstrucionista, mas como cumprimento do dever de representação da população. Ressaltou ainda que sua atuação não se pauta pela discordância generalizada, mas pela análise criteriosa das matérias sobre a ótica do interesse público, motivo pelo qual refuta a classificação de oposição, entendendo como inadequada diante de uma postura coerente e independente. Por fim, dirigiu-se à população e os servidores públicos, alertando quanto à disseminação de informações inverídicas ou distorcidas que contribuem aos vereadores responsabilidades por eventuais falhas da gestão municipal, e incentivando os munícipes a buscarem esclarecimento diretamente junto aos parlamentares, a fim de garantir a correta compreensão dos fatos. O vereador Everton Paulo abordou a controvérsia relacionada ao atraso na entrega de unidades habitacionais, bem como a postura adotada pelo Poder Executivo em relação ao Legislativo. Inicialmente refutou alegações de que parlamentares estariam impedindo o avanço das entregas, esclarecendo que o processo envolve trâmites técnicos, jurídicos e administrativos complexos, os quais demandam tempo e observância aos projetos legais. A sequência informou ter buscado esclarecimento junto à instituição financeira responsável, ocasião em que constatou que a documentação necessária para o prosseguimento das unidades habitacionais encontra-se em tramitação junto à empresa competente. O parlamentar também criticou a disseminação de informações inverídicas, especialmente por meio de redes sociais, que, segundo ele, tem contribuído para desgastar a imagem do Legislativo perante a população, advertindo que tais situações poderão ser rebatidas com base em dados e documentos oficiais. Por fim, citou como exemplo a desinformação a questão do auxílio transporte estudantil, ressaltando que a matéria já foi devidamente aprovada por esta Casa, cabendo ao Poder Executivo a sua efetiva implementação. O presidente da sessão, o vereador Antônio Afonso, apresentou considerações finais acerca das demandas levantadas ao longo da reunião, manifestando a concordância com as pautas expostas pelos demais parlamentares. Destacou a relevância da melhoria da iluminação pública como medida prioritária, bem como validou as preocupações relacionadas ao funcionamento do atendimento de saúde, especialmente quanto à disponibilidade de ambulâncias e a necessidade de revitalização no parque infantil. No que se refere à gestão de resíduos, ponderou que, embora a implantação de caçambas represente iniciativa positiva, a limitação de mão de obras e a ausência de equipamentos adequados tem comprometido a eficiência do serviço, ocasionando problemas de acúmulo de lixo e questões de higiene. Abordou ainda a temática da saúde animal, mencionando a questão da castração e informando que aguarda o retorno do Poder Executivo sobre o assunto. Por fim, reafirmou o compromisso desta Casa Legislativa com a população, colocando-se à disposição para acolher demandas e atuar em prol do interesse público. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária Bruna Renata, nos termos do inciso 5 do artigo 35 do Regimento Interno desta Casa, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Presidente,
Na minha fala aí, está falando que eu comentei que ele falou nas redes sociais. Nesse caso, não foi nas redes sociais, não. Foi nos botecos, nos bares, que saiu esse murmurinho aí. Coloco a ata em discussão. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Ata aprovada. Fazer uma observação. Pequeno expediente. Indicação número 11 de 2026. Autor Everton Paulo. Solicitação de substituição de espécies árvore, coqueiro, por vegetação de pequeno porte, paisagismo baixo, no cruzamento das avenidas Nelson Pereira e Prefeito Hélio Terra. Requerimento número 16 de 2026, autor Jacques Nunes. Requer informações sobre o planejamento atual da Prefeitura quanto à questão dos pontos de coleta de lixo no município. Observação, parágrafo 3º, serão inscritos e sujeitos à deliberação do plenário os requerimentos que servem sobre o 6º, a informações solicitadas ao prefeito e por seu intermédio coloco votação presente requerimento. Não houve escrito na tribuna livre. É mesmo. Coloco o requerimento em votação. Presidente, hoje eu praticamente coloquei esse requerimento de novo. Eu achei que não tinha protocolado ele semana passada. Mas eu protocolei ele hoje de novo. Viu? Aí o caso só da baixa no mesmo assunto que semana passada. Coloco o requerimento em votação. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Requerimento aprovado. No grande expediente foi apresentado o seguinte projeto de lei. Emenda. Projeto de lei ordinária número 62 de 2026, autor engenheiro Rodrigues Galvão, prefeito municipal. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2027. Isso só. Projeto de lei ordinária número 63 de 2026, autor engenheiro Rodrigo Galvão, prefeito municipal, altera o anexo 1 da lei municipal número 1385 de 2015, que dispõe sobre a regulamentação no âmbito municipal do peso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias nos termos da Lei Federal número 12.994/14 e da outras providências a fim de ampliar o número de vagas do cargo de agente de combate a epidemias. O projeto de lei ordinária número 64 de 2026, autor engenheiro Rodrigues Galvão, altera a lei municipal número 1937 de 2025,
que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 e 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima receita e fixa despesas do município de Santana da Vargem, de crédito adicional especial. Ordem do dia. Coloco em discussão e posteriormente em votação as seguintes proposições. Matéria emenda. Projeto de Lei Ordinária número 1 de 2026. Autor Gemílio Rodrigues Galvão. Institui o programa de regularização de ocupações consolidadas em lotes público isolado, o próprio. Votação única nominal, regime de urgência, com quórum de maioria simples. Bruna Renata. Boa noite a todos. Meu voto é sim. O Everton Paulo. Boa noite, meu voto é sim. Gilson Vitor. Sim. Greg de Oliveira. Meu voto é sim. Jacques Muniz. Boa noite, presidente. Boa noite aos novos colegas. Projeto importante, né, que estava parado aqui na Câmara, né, desde janeiro, né, mas muito por conta dos regimes de urgência, né, que esta casa aqui apreciou durante esses meses, mas está sendo colocado. Projeto importante. Meu voto é sim. Luiz Felipe. Sim. Paulo José. Boa noite a todos. Meu voto é sim. Senhora Gilane. Sim. Projeto de Lei Ordinária número 1, aprovado. Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 3 de 2026, autor Antônio Afonso. Dispõe sobre a alteração do artigo 32 da Lei Complementar Municipal número 16 de 23 de junho de 2019. Primeira votação nominal com quórum de maioria absoluta. Dona Renata. Sim. Everton Paulo. Sim. Gilson Vitor. Sim. Grego de Oliveira. Sim. Jacques Muniz. Sim. Luiz Felipe. Sim. Paulo José. Sim. Silmara Gilane. Sim. Projeto de Lei Complementar número 3, aprovado. Veto número 4 de 2026, autor Argemílio Rodrigues Galvão. Primeira votação aprovada. Projeto de Lei Complementar número 3. Veto número 4 de 2026, autor Argemílio Rodrigues Galvão. Veto 004-2026 ao projeto de lei ordinária do Legislativo 02-2025. Institui o Prêmio Estudante Destaque do Ano, em reconhecimento e valorização aos estudantes que se destacaram nos ensinos fundamental e médio em cada ano legislativo do município de Santana da Vargem. Votação única nominal, com quórum de maioria absoluta. Bruna Renata. Derrubar o veto. O Everton Paulo. Presidente, esse é um projeto bacana, né? Autoria do nosso amigo Jacques aqui. Parabéns pela iniciativa. Esse projeto que ele está vetando aqui é de responsabilidade do Legislativo, né? Que vai fazer a premiação se as escolas aderirem a esse projeto, né, Jacques? Então, assim, eu vou derrubar o veto. Gilson Vitor. Grego de Oliveira. Jackson Nunes. Mais um veto aqui nesta casa, um veto sem justificativa, um veto sem objetivo nenhum, né? Claro, tem que derrubar o veto.
A partir do momento que não tem justificativa, não tem por que vetar um projeto desse. Derruba o veto. Luiz Felipe. Derruba o veto. Paulo José. Boa noite, tenho que parabenizar o Jacques, que é um projeto bacana, que o Paulinho já falou, né? E meu voto é derrubar o veto. Samara Giovanni. Veto número 4, 2026. Derrubado. Rejeitado, né? Derrubado mesmo, né? Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Presidente, por favor. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Agradecer aqui o entendimento dos senhores em relação ao veto, né? Em derrubá-lo. Eu acho que todo projeto de lei de vereador que passa por esta casa, se ele não tiver visto de iniciativa, se ele apresentar matéria relevante, de cunho social importante, e que mesmo que não seja interesse da administração, eu acho que a casa tem que brigar por derrubar veto e por aprovar projetos do Legislativo. Eu acho que essa é a nossa função, né? Nós temos prerrogativa para poder fazer, apresentar projeto de lei, então todo projeto de lei que vier vetado lá da Prefeitura, que parece que a maioria vai ser, até quando não tem justificativa, estão vetando o projeto nosso, eu acho que a gente tem que derrubar, a gente tem que manter a coerência, tem que manter o trabalho da casa, né? Repito, é claro que nós não vamos fazer coisas ilegais aqui e ir por cima da lei, mas se a gente estiver respaldado por lei e ver que o projeto tem cunho social relevante, tem que ser aprovado. Se vier veto, tem que derrubar o veto, porque nós estamos aqui para isso, para criar, para apreciar, para apresentar projetos de lei, né, para a nossa sociedade. Então, quero agradecer mais uma vez os senhores pelo entendimento. Muito obrigado. Isso aí. Boa noite a todos. Presidente, a Viviane me mandou uma mensagem essa semana, eu fiquei muito satisfeito na segunda-feira, né? Vai sair a cobertura lá da arquibancada lá do estádio Hernando Pereira e da quadra lá do Padre Vitor. E hoje eu estava trabalhando na roça e eu estava ouvindo o rádio, uma matéria que saiu na Rádio 3 Pontos, e eu achei interessante, né? Lá o vice-prefeito, com a equipe dele lá, está com um projeto muito bacana. Um projeto que vai homenagear as pessoas, né, gente da terra, ou seja, a gente está acostumado aqui, como é que fala, homenagear pessoas que já morreu, né? E assim, dando nome de rua, praça, né? Meu pai tem um legado lá que é a Praça do Padre Vitor, assim, só que se homenageia as pessoas que já se foi. E é tão gratificante você homenagear uma pessoa que está viva aí hoje, né? Então eu achei um projeto muito bacana. Eu convido os senhores para poder a gente ir atrás deles lá para ver se tem como a gente implementar isso em Santana, porque é muito importante. Imagina você chegar aqui, as professoras, né, que nem nós tivemos uma reunião esses dias com a secretária, a subsecretária, né? São pessoas que dão estrutura, cidadania para os nossos munícipes, né? Então, tem outras pessoas que nem foi meu pai, mexia com futebol, tem o Pelé, né, que foi lembrado aqui, né, Bruno, na questão do carnaval. Então, tem muita gente para a gente poder homenagear. E assim, que nem eu estou falando, é um projeto muito bacana porque vai homenagear eles em vida, não depois que eles já se foram. Então eu faço essa solicitação, né, que a gente entre em contato com eles, que eu achei muito interessante, ver como funciona, para a gente poder implementar aqui. Assim, o que é bom a gente tem que copiar, né? Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Acho que todos já viram que foi feito um quiosque, né? Na praça final para os idosos jogar truco, né? E isso foi uma ideia da época do Vitão, que foi então um vereador,
que pediu para colocar uma mesinha lá para eles jogarem truco. E dessa mesinha hoje tem um quiosque, nós vai colocar 2 mesas, né? Para que eles possam se divertir num lugar adequado, né? Sem tomar sol, chuva, conforme estava, né? Então já veio lá da época do Fital, o Renato, como prefeito, colocou a mesinha lá para eles, né? E ficou muito bem arrumado, embora tenha as críticas que já falaram, parece curral, sabe? Umas coisas que é triste se eu ouvir. Porque para quem está ali todos os dias, eu tenho certeza que jamais vai falar uma coisa dessa, porque para eles vai ter muita serventia, né? E é um lugar para que os nossos idosos possam estar frequentando, porque antigamente eu até frequentava no Reviver, eu não sei se hoje está ainda, né? Tem um grupo de prosa que está para Belo Horizonte agora, que eu achei lindo que lá também, não sei se vocês viram, que foram em homenagem para o pessoal do grupo de prosa daqui da assistência social. Até parece que vai ser transmitido dia 25, acho que é uma coisa assim, né? Na TV Canção Nova, salvo engano, né? Porque eu só vi a matéria meio aqui de longe. Então, assim, a gente tem que valorizar as pessoas idosas também, né? Da mesma forma que a gente pede para as crianças, conforme a gente falou no parquinho, a gente também tem que elogiar e agradecer o que foi feito pelos nossos idosos, para eles poderem ficar num ambiente mais tranquilo, para poder fazer o que gostam. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Presidente, nobres colegas, só queria fazer uma indicação aqui, Rui, depois se puder passar para o documento, papel, para ver qual que é o cronograma do pessoal da Secretaria de Obras e da administração a respeito dos tapa-buracos aí de Santana. Infelizmente, lá na avenida, o pessoal que tem comércio lá está tendo que fazer tapa-buraco com o próprio maceira de concreto lá. Então, acho que fica uma situação muito constrangedora, né, para o munícipe, para todos que transitam nas ruas, seja independente de qualquer rua. Acho que tem que ter uma ação, e mais uma vez eu venho falando de planejamento, de cronograma. Eu acho que tudo isso você consegue antecipar do que deixar acontecer o que está acontecendo. Eu acho que não tem necessidade de deixar o próprio munícipe, o próprio comerciante, ele tem que tomar uma ação e ele tapar o buraco da sua rua, né? Eu acho que isso não é o papel do munícipe, ele já paga os impostos justamente para isso. Então, Rui, depois se puder fazer só solicitando, né, qual é o cronograma, qual é a previsão de fazer os tapa-buracos aí no nosso município. Muito obrigado. Paulinho, eu também ouvi a metade, basicamente, do gosto está sempre ligado no rádio nesse horário também. É uma coisa que eu, particularmente, carrego isso comigo, que você tem que promover as pessoas enquanto ela está com vida. Depois, é só uma consideração. Então, tem certeza, vamos sim copiar, a gente tem que sim copiar o que é bom, né? Que deu certo no município, que vai dar certo, né? Então, vamos sim, juntos a gente elaborar, né, um projeto, né? E vamos ver as ideias dos nossos colegas aqui, né? Isso é uma coisa muito valiosa, né? As pessoas ficam, como se diz, se sente muito honrado, né? E com razão, né? E que a colega Sumara falou, né? Então eu sou um dos eu e mais o Gil somos das pessoas que estão sempre lá brincando no baralho com a turma lá, e eu acho que vai ser muito válido, né? Ter feito aquilo lá, principalmente para o nosso pessoal da terceira idade, né? E isso passa um tempo, né? Eles estão lá, a gente vê que pessoas que estão ali, né, com idade bem avançada e tá ali brincando seu truquinho, é uma forma de distrair, ter uma ocupação, né? E graças a Deus o que a gente vê lá é uma brincadeira saudável, né? A gente não vê confusão, não vê nada, né? Então, tenho certeza que vai, além do truque, ainda vai servir para fazer alguns eventos ali naquele
naquele espaço ali, né? Sugestão. Então, Se lá tiver um espaço, fazer um campinho de malha. o Gilson não estava, mas o prefeito prometeu que ele quer fazer isso lá dentro do espaço do campo, né? É um campinho de malha lá e mais algumas coisas que vai fazer para as crianças, uns campinhos, alguma outra coisa assim. Ele prometeu que ele vai usar esse espaço do campo lá, né? A malha também eu vejo que é uma coisa muito... O pessoal gosta muito, eu vejo o pessoal em Coqueiral brincar de malha, né? É uma coisa que nossos pais também brincavam, né? E a gente precisa resgatar isso aí, né? Porque hoje, basicamente, os jovens não conhecem o que é a malha, né? Mas é isso aí. Mais alguém? Declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos. Esse campinho de malha lá